E aí, pessoal, tudo bem? Bem, essa é uma questãozinha do Enem de 2015 que trata desse assunto que a gente está conversando um pouquinho sobre ondulatória, né? A gente vai ver que basicamente vão ser ali as aplicações das equações básicas, né, que relacionam velocidade, comprimento de onda e frequência. Enfim, vamos aqui à redação da questão. Fala o seguinte: a radiação ultravioleta UV é dividida de acordo com 3 faixas de frequência em UVA, UVB e UVC, conforme a figura abaixo. E o que a gente logo de cara já posso adiantar para vocês aqui? Que nós temos que ver essa faixa de frequências, tá? Nada mais, nada menos que está sendo representado aqui é em Hertz. Quando a gente fala em S a menos 1, a gente está falando em 1 sobre S. E isso é basicamente a unidade de frequência, porque representa o número de ciclos por segundo, ok? Então, às vezes a gente fica já travado nesse momento. Tá? Então, por exemplo, a faixa da radiação UVA vai dessa frequência, 7,47 vezes 10 a 14, até 9,34 vezes 10 a 14, onde finaliza a faixa do UVA e aí entra uma nova faixa de frequências possíveis para o UVB. Então vamos continuar aqui. Para selecionar um filtro solar que apresente absorção máxima na faixa UVB, ou seja, nessa faixa aqui, uma pessoa analisou o espectro de absorção, os espectros de absorção da radiação ultravioleta de 5 filtros solares. Ele coloca aqui, ó, por exemplo, para o filtro solar 1 é esse gráfico. Para o filtro solar 2, nós temos este outro gráfico aqui e assim por diante, tá? E ele pergunta, considere a velocidade da luz, um dado na questão, 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, e sendo 1 nanômetro igual a 1 vezes 10 a menos 9 metros, o filtro solar que a pessoa deve selecionar será qual? Para que, lembrando aqui, para que aconteça a absorção máxima na faixa do UVB. Pessoal, eu vou adiantar aqui para vocês o seguinte, basicamente o que a questão está querendo? Ela está querendo associar, naquela equaçãozinha que a gente já sabe, de relação entre grandezas da ondulatória, a frequência com o comprimento de onda lambda. Como que eu sei isso, pessoal? Ele está chegando apresentando, primeiro ele colocou aqui as faixas de frequência de cada um desses setores, né? De UVA, UVB e UVC. A gente já sabe que ele quer a absorção máxima na faixa UVB, ou seja, nessa faixinha aqui, ok? Faixa intermediária. E aí, em seguida, ele coloca aqui um gráfico onde ele apresenta a medida de quanto esse filtro solar ele absorve em função do, adivinha o quê? Comprimento de onda aqui embaixo. Ou seja, quando ele coloca absorbância, ele quer dizer quanto maior é a absorção ou quanto menor. Quanto mais alto foi esse valor aqui, ó, da absorbância, maior vai ser a absorção, beleza? Então, nós vamos ter que procurar qual desses gráficos aqui representará a maior absorção, estará no valor mais alto. E nós precisamos definir a faixa de frequência para isso também, da faixa de comprimento de onda relacionada com a frequência. Bem, então seguindo nesse raciocínio que a gente viu, basicamente de relacionar a frequência com o comprimento de onda, verificando essa faixa do UVB aqui em cima e procurando qual vai ser a correspondente faixa do comprimento de onda embaixo, nós nos lembramos qual é a equação que relaciona essas grandezas. A gente lembra do V é igual a lambda, comprimento de onda, vezes a frequência F, correto? Eu quero saber qual vai ser o comprimento de onda nessa nova situação. Ou seja, teremos que lambda é igual a V sobre F. E teremos uma situação, duas situações basicamente, limites, né? Primeiro, para esse caso aqui, onde temos 9,34, e segundo, para esse caso, onde temos 1,03. O que nós iremos fazer aqui? Vamos utilizar essa equaçãozinha, definindo o primeiro comprimento de onda relacionado com esse limite. Aqui teremos o F1, que vai dar um lambda 1, e aqui teremos, nesse outro lado, a frequência 2, que vai dar um lambda 2. Então, para definir aqui qual vai ser o lambda 1, ou seja, esse limite inferior, eu vou utilizar a velocidade
E aí entra uma outra sacada, pessoal. A questão nos fala o seguinte: qual é a velocidade da luz? 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, tá? Então a gente está falando de radiação visível, certo? Radiação ultravioleta, na verdade, que a gente tem aqui associada à propagação da luz, né? Que é de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Então, dessa forma, nós podemos dizer que a velocidade, ela se confunde com a velocidade de propagação dessa onda se confunde com a velocidade de propagação da luz, que a gente viu que é 3 vezes 10 a oitava. Então, já vou colocar aqui 3 vezes 10 a oitava dividido por essa frequência 1, que vai ser 9,34 vezes 10 a 14. Então, pessoal, aqui nós temos montado a equação e, basicamente, como eu trabalho com esse tipo de fração? Eu, geralmente, para facilitar os cálculos, eu divido esse primeiro fator aqui, por exemplo, 3 dividido por 9,34 vai dar 0,321 aproximadamente, e em seguida eu faço aqui a divisão da potência de 10. 10 a oitava dividido por 10 a 14, a gente repete a base 10 e diminui os expoentes. 8 menos 14 vai dar menos 6. Uma forma mais correta, que a gente costuma trabalhar em notação científica, a gente coloca, na verdade, aqui 3,21. Como eu aumentei aqui o número da minha grandeza, eu vou diminuir a potência de 10. Ou seja, eu vou colocar vezes 10 a menos 7. E com isso, pessoal, eu já encontrei qual é o comprimento de onda 1 associado à frequência 1 que a gente viu aqui, certo? E agora eu vou fazer o mesmo procedimento para encontrar qual é o comprimento de onda 2, tá? Então, vou colocar aqui de lado um pouco aqui o nosso quadro, certo? Vou vir aqui e vou fazer exatamente o mesmo procedimento. Nós teremos aqui que o comprimento de onda 2, no caso, vai ser, novamente, a velocidade da luz, 3 vezes 10 a oitava, dividido por qual vai ser o comprimento de onda. Tem que puxar aqui um pouquinho mais para eu ver aqui. O comprimento de onda relacionado a essa frequência 1,03 vezes 10 a 15. Então, vou colocar aqui embaixo a frequência 1,03 vezes 10 elevado a 15. Então, nós temos aqui, finalmente, reescrito naquela situação que a gente viu, né? Novamente, vou fazer assim. Vou dividir essa primeira etapa, 3 por 1,03, vai dar aproximadamente 2,991. E, em seguida, vou pegar a potência de 10, 10 a oitava, dividido por 10 a 15, vai dar uma situação que a gente repete a base 10 e diminui o expoente. 8 menos 15 vai dar menos 7. Desta forma, nós encontramos qual o comprimento de onda 2, certo? Associado à minha frequência 2, que era essa limite que eu tinha aqui. Ou seja, se eu defini anteriormente que a radiação ultravioleta B, ela estava nessa faixa de frequência, né? Eu posso dizer que, em termos de comprimento de onda, a radiação ultravioleta B estará na situação limite entre 2,91 vezes 10 a menos 7 metros e 3,21 vezes 10 a menos 7 metros, tá? Só lembrando que eu esqueci de colocar aqui em cima qual era a unidade de medida, no caso aqui, metros, tá ok? E aqui eu fiz a correção. Bem, pessoal, aí vocês vão falar, estranho, né? Se antes a frequência 1 ela era o valor menor, por que que agora aqui o comprimento de onda 2, associado à frequência 2, ficou o comprimento menor? Aí basta a gente dar uma olhadinha para essa equaçãozinha aqui, ó, que a gente tem
V igual a lambda vezes frequência. A gente vê que lambda e frequência são grandezas inversamente proporcionais. Ou seja, quando uma aumenta, a outra diminui. Então, se no caso da frequência, a frequência 1 era a menor, no caso do comprimento de onda associado, o comprimento de onda 1 será o maior, justamente por essa relação inversa de proporcionalidade. Só que, o que eu percebo também? A questão, ela não fala, ela fala das opções em nanômetros. Então, uma outra forma de eu facilitar ainda mais essa situação é eu lembrar o seguinte: a questão fala que 1 nanômetro é igual a 10 a menos 9, 1 vezes 10 a menos 9. Ou seja, se eu escrever isso aqui, colocando 10 a menos 9 aqui, com certeza eu já estarei em nanômetros, que vai facilitar a minha leitura no gráfico. Dessa forma, nós teremos o seguinte, que a radiação ultravioleta B, ela está, em termos de comprimento de onda, ela está na faixa de 291 vezes 10 a menos 9 metros. Por que eu fiz isso, pessoal? Se eu aumento 2 casas decimais aqui, ou seja, ando 2 casas decimais para a direita, chegando a 291, eu diminuo aqui o valor da potência de 10 para menos 9. E isso vai ser interessante, tendo em vista que 1 nanômetro é igual a 10 a menos 9. A gente vai poder dizer que esse 291 vezes 10 a menos 9, na verdade, representa 291 nanômetros, que é o limite inferior da faixa de comprimento de onda da radiação ultravioleta B, e o limite superior qual vai ser? Fazendo da mesma forma, sem explicar muito, 321 vezes 10 a menos 9 metros, ou seja, 321 nanômetros. E essa é a faixa de comprimento de onda que nós estamos de olho e devemos verificar nesse nosso gráfico aqui. Bem, pessoal, então agora para finalizar a questão com chave de ouro, basta a gente associar essa situação, né? Nós vimos que a faixa UVB é representada justamente pelos limites de 291 nanômetros aproximadamente e 321 nanômetros. O que nós devemos fazer? Procurar agora, neste gráfico aqui, qual é essa faixa de frequência. Então, nós vamos olhar, por exemplo, aqui, ó, 290, está marcado aqui, então aproximadamente aqui, certo? Será esse limite inferior, 291 nanômetros. E qual o limite superior? 321 nanômetros. Vamos supor, aproximadamente aqui, deixa eu ver aqui, 290, por aqui. Então, nós teremos o seguinte, pessoal, que a faixa do ultravioleta, UVB, na verdade, está mais ou menos por aqui, ó, UVB. E aí nós vamos fazer o seguinte, vamos projetar para cima esse limite e vamos ver aqui, melhor, deixa eu jogar logo um retão aqui que vai ficar mais fácil. Vou colocar de outra cor, tá aqui, colocar o limite superior. E aí o que a gente percebe, pessoal? Que nessa faixa de comprimento de onda, que a gente acabou de ver aqui, de 291 a 321 nanômetros, nós temos um pico para esse gráfico aqui, pontilhado, que a gente vai seguindo aqui e a gente vai ver que é qual? O filtro solar 4. Dessa forma, pessoal, a gente pode dizer que o local, né, na verdade aqui, qual o filtro solar que apresenta máxima absorção na faixa da UVB? Seria, por exemplo, o filtro solar 1. Olha só quanto de absorção que tem nessa faixa aqui do UVB, quando ele passa por aqui, ó. Apenas 0, alguma coisa. Em compensação, quando a gente pensa aqui no caso aqui do filtro solar 4, certo? Filtro solar 4, olha só como não é a maior faixa de absorção que nós temos. Dessa forma, pessoal, a resposta vai ser a alternativa que contiver filtro
solar 4. Acredito que tenha ficado bem claro para vocês. Uma questão que impressiona muito mais pela forma como ela foi redigida, né, os gráficos associados, do que pelo conteúdo em si. Basicamente, o nosso trabalho foi fazer a conversão, né, entre frequência e comprimento de onda e interpretar um pouquinho essa questão dos gráficos, a absorção, o comprimento de onda relacionado à frequência.